Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de graça, cheia da tua presença, do teu favor, Senhor, em que o teu Espírito Santo fala com a tua igreja e traduz as nossas orações elevadas a ti. Nessa hora nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez com o coração voluntário, obediente à tua voz. Te louvamos pela vida da Carla Camila, Senhor, nossa irmã em Cristo, nossa amiga, companheira, tua filha, tua serva, Senhor, que não diz não ao teu chamado, e nós te bendizemos por isso, e te pedimos que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja nessa manhã. Trata os nossos corações, Senhor, dirige-nos no teu caminho para a Igreja Bethesda de Brasília, para os corações sedentos, por ti nessa manhã. Em nome de Jesus que nós te oramos, nós abençoamos a tua serva e te rendemos todo o nosso louvor e adoração enquanto o Senhor ministra a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para Marcos, capítulo 12. Vamos continuar a nossa leitura de onde paramos. Eu vou começar a ler. Então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores. Foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um a enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. Jesus continuou dizendo: o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. No texto de Mateus, que conta a mesma parábola, tem um versículozinho a mais, que é nesse que eu quero me deter nessa manhã. Em Mateus 21, 43, ele finaliza assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos do reino. Então, dessa parábola, o que salta aos meus olhos, o que me chama a atenção, o que me vem ao coração, é entender que essa vinha é o reino de Deus. Que essa palavra o Senhor Jesus dirigiu aos sacerdotes, aos mestres da lei e aos religiosos que contestaram a sua autoridade um pouquinho antes. E esses sacerdotes e esses religiosos, eles são homens que conhecem da lei, que oram, que têm as suas práticas religiosas em dia, que frequentam a comunhão, a sinagoga, eles conhecem a palavra, eles obedecem os ritos, os mandamentos, mas alguma coisa lhes faltou, que são os frutos do reino. O dono da vinha veio buscar aquilo que estava combinado. O dono da vinha fez tudo. Ele plantou, ele cuidou, ele cercou, ele protegeu, ele construiu uma torre, ele deixou tudo pronto. E ele disse: eu venho buscar
os frutos. E essas pessoas para quem essa vinha foi arrendada, por que eles perderam a vinha? Porque eles não deram aquilo que o dono da vinha esperava. O dono da vinha plantou essa vinha com uma expectativa. E nessa manhã o meu convite é para que nós possamos refletir a respeito disso. Como corresponder ao dono da vinha? Como agradar ao dono da vinha? Como entregar ao dono da vinha aquilo que ele espera de nós? Como sermos, então, os servos fiéis que vão entregar para o dono da vinha o fruto que ele espera receber, o fruto do trabalho que ele fez, que ele teve plantando essa vinha. Então, essa foi a minha pergunta ao Senhor estudando esse texto. Senhor, eu quero te entregar esses frutos, eu quero te dar aquilo que é teu, eu quero te agradar. E o texto de João 15, para mim, foi a resposta a essa pergunta. Então, a gente pode abrir lá. Em João 15, o Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira, e o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como... Se alguém não permanecer, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Até o 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse texto, do versículo 1 até o versículo 17, a palavra permanecer aparece 12 vezes em 17 versículos. Isso para mim quer dizer alguma coisa. Isso me explica muita coisa. E quando eu fui procurar o significado dessa palavra permanecer no original em que ela foi escrita, eu vou ler para vocês o que estava lá no dicionário. Permanecer com vigor, resistir, continuamente, unido no coração, unido na vontade, perseverar, demorar-se, habitar. Então, esse permanecer em nada quer dizer um deitado em berço esplêndido. Esse permanecer em nada se parece com o Senhor da vinha já fez tudo, e agora eu só vou ficar aqui nesse mesmo lugar, e a vontade dele vai ser feita, e as coisas vão acontecer, e os frutos se darão. Não. Nós, enquanto ramos, temos o permanecer como nossa função. E mais do que isso, quando nós pensamos num ramo e numa videira, a permanência desse ramo é algo que nós podemos dizer, é algo que nós podemos chamar de uma dependência vital, de uma dependência persistente, de uma dependência necessária, de uma relação sem a qual um não existe sem o outro.
Então, como daremos frutos para esse reino? Perseverando, persistindo, resistindo, empenhando vigor. Essa tradução, esse significado falou muito ao meu coração. Porque quando nós voltamos para entender essa parábola, Jesus falava com sacerdotes, com mestres da lei e com religiosos. Muito provavelmente eles cumpriam seus rituais religiosos. Muito provavelmente eles cumpriam as obrigações do crente, né? Orar, jejuar, ler a Bíblia, ler um devocional por dia, ler 10 versículos por dia. Mas a diferença do permanecer não está necessariamente em obedecer, está necessariamente em obedecer de forma vital, está não em considerar a oração uma obrigação do crente, está em considerar a oração, o contato, a busca da seiva da videira como algo sem o que eu não possa viver, como se eu dependo disso todos os dias, porque nesse mesmo texto de João ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então a grande diferença é quando nós olhamos para a nossa vida com Deus e passamos a entender que sem isso nada podemos fazer. Esse ramo que dá fruto, ele é um ramo dependente da videira. Esse ramo que dá fruto é um ramo que não pode existir longe da videira. Outra coisa a se considerar é que o Senhor nos diz, eu sou a videira verdadeira. Então, muito provavelmente, existem videiras falsas. Nós estamos falando de um reino que não é desse mundo, um reino que é eterno, um reino que deve ser buscado em primeiro lugar. Ele não só deve ser buscado, ele não só deve ser importante. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós estamos falando de frutos para um reino que precisa ser prioridade na nossa vida. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso para mim quer dizer uma busca. Eu não consigo achar outra palavra para explicar melhor. Uma busca vital, uma busca necessária. E essa é a nossa única chance de permanecermos na videira. Essa é a nossa única chance de entregar ao Senhor da vinha os frutos que Ele deseja. Porque, apesar de eu não ser uma pessoa que tem medo do inferno, eu tenho certeza da minha salvação. Glória a Deus por isso. Mas existem contas a serem prestadas. O Senhor da vinha tem uma expectativa. O Senhor da vinha não deixou a vinha para qualquer um e se der bem, se não der, tudo bem. Não. Existe uma expectativa. Existe uma prestação de contas. E nós não queremos ser desses que vão perder, que vão ser lançados fora. É preciso permanecer. E não é bonito, nem é fácil de dizer, mas eu sei que estamos entre irmãos, entre amigos, e eu posso dizer que uma das orações que eu fiz, que transformou a minha vida e que tem transformado desde então, foi me colocar na presença do Senhor da vinha e confessar a Ele que esse reino não era a prioridade da minha vida, que eu não estava conectada a Ele de maneira vital, que eu poderia muito bem seguir a minha vida como eu estava seguindo, que eu poderia muito bem continuar acordando, trabalhando, comendo, vivendo,
que a minha vida não dependia dele. Não que não dependesse, mas não era assim que eu sentia. Não era assim que eu me movia. A minha busca por ele não era de todo o meu coração. Eu me vi como Pedro, sabe? Quando o Senhor... Abram comigo em João 21, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Porque nós podemos seguir rituais religiosos, nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos estar vivendo em comunhão, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia todos os dias, e ainda assim essa relação não ser uma relação de dependência, ainda assim essa relação não ser uma relação de prioridade, ainda assim essa relação não ser algo do qual nós dizemos, eu preciso disso para viver. Tudo que eu preciso está nessa relação de intimidade. Tudo que eu preciso está nessa videira. Ainda que eu não tenha mais nada dessa videira, eu vou ter tudo o que eu preciso. E mesmo depois de estar mais de 15 anos na igreja, essa relação é uma novidade para mim. Esse tipo de dependência é novidade para mim. Eu passei muito tempo dentro da igreja, como esses religiosos a quem Jesus se dirigiu, orando, jejuando, lendo a Bíblia, em comunhão. Mas essa não era a minha prioridade, essa não era a minha forma de viver, a minha forma de me alimentar. Esse não era o lugar de onde eu extraía a minha vida, porque é isso que um ramo precisa, ele precisa extrair a vida dele da videira, nada menos do que isso. A videira tem que ser a vida, a videira tem que ser tudo, 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 tudo. Os frutos vão ser uma consequência da relação de intimidade do ramo com a videira. Nada mais do que isso. Então, em João 21, é quando Jesus ele vai restaurar Pedro. Aqui na Bíblia, em algumas Bíblias, né, vai aparecer Jesus restaura Pedro. E isso, para mim, quer dizer muita coisa, porque essa oração que eu estou dizendo para vocês, essa confissão que eu estou dizendo para vocês, ela iniciou um processo de restauração do Senhor na minha vida. Aqui o Senhor vai dizer a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aqui, quando o Senhor está perguntando, ele pergunta: Simão, você me ama como Deus? E ele responde: sim, tu sabes que eu te amo como amigo. Essa é a tradução do que Pedro responde para Jesus. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas como Deus? Tu me amas ágape? É essa a palavra que Jesus usa para perguntar se Pedro ama. E Pedro responde: eu te amo, filéu. É tipo assim, eu gosto de você, Jesus. Eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de cantar louvores. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de estar em comunhão com a igreja. Eu gosto de ser crente. É legal, Jesus, eu gosto de você. Mas o que transformou a minha vida foi saber diferenciar isso. Foi dizer para o Senhor: Senhor, eu gosto de você, mas eu não te amo. Senhor, é legal ter você na minha vida, mas sem você eu continuo vivendo. Senhor, muito obrigada por você existir na minha vida, mas o Senhor me deu tanta coisa mais legal do que você. Eu amo tantas pessoas mais do que eu amo você. Na minha vida, tantas coisas são prioridades antes do seu reino. E desde então, desde
desde essa confissão, desde essa oração, o Senhor tem mexido em coisas na minha vida. O Senhor tem se ocupado com o pódio do meu coração, sabe? Porque eu poderia dizer, Senhor, o Senhor não está nem em terceiro lugar aqui. O Senhor não pegou nem pódio na minha vida. A verdade é essa. Então, eu sei que hoje aqui eu falo para pessoas muito mais crentes do que eu, que talvez já tenham feito essa oração muito antes de mim, que amam o Senhor muito mais do que eu amo, que vivem uma relação de dependência com Deus muito maior do que a minha. Mas muito mais do que isso, eu sei que nós estamos falando de um Deus que é fonte inesgotável. Eu sei que nós estamos falando de um Deus que não tem limites, que não conhece limites. Eu sei que nós estamos falando de um Deus que nós sempre vamos poder amar mais, que nós sempre vamos poder desejar mais. Então, o meu convite para vocês nessa manhã é esse: fazer a mesma coisa que nós já fazemos, com um novo vigor, com um novo empenho, com uma nova vontade, com um novo amor, com uma nova expectativa. É voltar para o lugar da oração, de onde provavelmente nós já estamos vindo. E dizer, Senhor, existe uma nova expectativa no meu coração. Existe um novo desejo de te amar mais. Existe, Senhor, um desejo de me relacionar com o Senhor de forma vital. Existe, Senhor, o desejo no meu coração de olhar novamente para o Senhor como alguém que olha para algo sem o qual não pode viver. O meu convite nessa manhã é para que nós possamos voltar para as nossas práticas, analisar o pódio do nosso coração, analisar as nossas orações. Quantas vezes as nossas orações são mais parecidas com uma lista de compras do que com um relacionamento com o nosso melhor amigo? Ou muitas vezes a nossa vida está tão boa que o nosso relacionamento com Deus se resume a agradecer as bênçãos que Ele nos deu. Senhor, muito obrigada pela minha casa, muito obrigada pelo meu trabalho, Senhor, muito obrigada pelos meus amigos, Senhor, muito obrigada porque eu fui promovida esse ano, Senhor, muito obrigada pela nossa igreja. Eu posso dizer com clareza que a resposta para tudo isso é permanecer. No original, meno, empreender vigor, esforço, se unir na vontade e no amor, porque vai sempre existir algo novo de Deus que nós vamos poder alcançar a cada vez que nós empreendermos uma nova expectativa na busca por Ele. Vai sempre existir mais amor que possamos entregar a Ele sempre que quisermos amá-lo mais. Então, ainda que hoje eu fale para pessoas que amam ao Senhor muito mais do que eu, que tenham o reino dele em primeiro lugar, que o busquem de todo o coração, sempre pode haver mais. E o meu convite nessa manhã para nós hoje, como igreja, é com uma expectativa renovada no meu coração, de que se nós fizermos isso juntos, de que se como igreja nós renovarmos a nossa expectativa no Senhor, nós renovarmos o nosso amor e a nossa busca por Ele, haverá uma nova entrega do Senhor para nós, haverá mais seiva dessa videira para nós.
E a minha expectativa hoje, ela não está só na minha vida enquanto ramo, ela está nas nossas vidas como igreja, porque nós estamos unidos nesse espírito, nós estamos unidos nesse amor, nós estamos unidos nessa causa, é esse reino invisível e eterno que nos une aqui. Por mais que seja muito legal termos amigos, termos igreja, termos uns aos outros, a nossa causa principal não é o nosso prazer de estarmos juntos. O que nos faz um é a videira. Então, o nosso relacionamento vital com a videira nos faz um. E eu sei que existe mais. Eu sei que nós podemos dar mais. Quando uma criança é muito pequena, ela pede tudo, né? Ela pede água, fala, mãe, terminei, vem limpar. E tudo bem, ela é um bebê. Mas quando nós atingimos algo mais, em maturidade, em crescimento, nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus para dizer, pai, já trocou o óleo do carro? Eu levo para você. Mãe, vou lavar o banheiro. Mãe, deixa a louça comigo. Mãe, deixa que eu faço o arroz. Porque não dá para um adulto de 20 anos gritar do banheiro, mãe, vem me limpar. Existe algo mais. Nós precisamos continuar, perseverar, empreender esforço, vigor. É esse o permanecer do ramo na videira. Então, hoje que nós vamos nos examinar, hoje que nós vamos olhar para nós mesmos enquanto partimos o pão, beber desse sangue, comer dessa carne do Senhor, é condição para que possamos permanecer. Então, que hoje a nossa oração como igreja, que hoje juntos nós possamos olhar para o Senhor com uma nova expectativa. E não só com uma expectativa do que vamos receber dele, mas de como vamos amá-lo, de como vamos priorizá-lo, de como vamos rever as nossas práticas de jejum, de oração. Que a nossa oração não seja um good vibes, porque precisa gratidão, né? Agora tem que ser grato. Então, vamos fazer uma lista de tudo de bom que Deus nos deu e vamos ficar agradecendo. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Agora esse aqui, Deus abençoa esse, ajuda aquele, ajuda. Não que nós não vamos fazer, nós vamos fazer, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas sem Ele nós podemos existir, nos mover. Eu percebi que o item número 1 do reino eu não estava legal, não estava passando nem da primeira série, eu queria passar da quinta, não ia passar nunca. Então, que nós possamos avaliar o pódio do nosso coração, o pódio das nossas prioridades, o pódio dos nossos amores, o pódio das nossas necessidades. Porque se Jesus for aquilo, o que nós mais precisamos, ele vai ser aquilo que nós mais vamos buscar, isso é um fato. Porque as minhas orações dizem muito sobre mim. Quando eu paro para avaliar as minhas orações, quando eu vi o quão patéticas eram as minhas orações, quando eu vi que as minhas orações se resumiam em pedir e agradecer, pedir e agradecer, pedir e agradecer, eu comecei a me envergonhar daquilo. E eu creio que avaliar as nossas orações é um caminho interessante, importante, porque assim nós vamos saber o que é que está em primeiro lugar no nosso coração.
nós vamos saber exatamente o que é que nós realmente precisamos, porque nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele faz o impossível. E quando nós nos dirigimos a esse Deus, qual é a nossa primeira necessidade? O que é que nós buscamos de forma intensa antes de buscar a Ele mesmo? Eu sei que não adianta nada eu tentar avaliar a oração de ninguém, porque a minha própria oração eu não avaliei durante anos. Essa é uma chave que só abre por dentro. Essa é uma oração que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer, porque é Ele quem vai nos convencer. O Espírito Santo, ele não é o acusador, ele não vai chegar aqui e tacar um monte de coisa na nossa cara e dizer, pronto, deu ruim para você, porque a minha sensação foi essa. Falei, o reino de Deus não é o primeiro lugar na minha vida, eu não amo o Senhor como eu devia amar, deu ruim para mim, já era. Vou pegar minha viola, botar no saco e arrumar outra coisa que eu vou fazer, porque crente não vai dar para ser. Se eu não amo ao Senhor, o que eu estou fazendo aqui, né? Não precisa. Mas o Espírito Santo não trabalha assim. Quando ele vem te convencer, quando ele vem te mostrar que você está se desligando da videira, que você está secando, que você está caindo, ele vem com a solução. Ele fala, me pede então para me amar. E ele tem gerado um amor novo no meu coração, porque eu sei que de mim eu não sou capaz. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei que eu amo um monte de coisa e que sem ele eu não posso nem amá-lo. Precisa vir dele. E eu precisei dizer, Senhor, eu quero te amar mais do que tudo, mais do que todo mundo. Eu quero precisar de você mais do que eu preciso de qualquer outra coisa. E eu queria hoje estar aqui com uma bacia cheia de frutos para mostrar para vocês. Olha, gente, os meus frutos, deu certo, funcionou. Olha, aqui tem maçã, aqui tem banana, aqui tem laranja. Cheia de fruto. Não. Eu não sou alguém que estuda a palavra há muito tempo. Eu não sou alguém que tem cursos de teologia. Eu não tenho homelética, eu não tenho ovos, maçãs, bananas para mostrar para vocês. Nada disso eu não tenho. Eu sou só alguém que decidiu permanecer. E se amanhã vocês me verem numa condição totalmente diferente da que eu estou hoje, se der tudo errado, e quando eu digo dar tudo errado, é me desligar da videira. Porque pode dar tudo errado, como de fato eu já me vi em situações em que tudo deu errado. E a única decisão certa que eu tomei foi permanecer. Com Cristo meu barco nunca vai afundar? Afunda. O de Paulo afundou, o meu afundou. A casa não cai? Cai. A gente fica embaixo de escombros. Mas a gente ainda pode permanecer. Quando está tudo ruim, permaneça. Empenhe, vigor, esforço, se una em amor, em vontade ao Senhor. Mas quando tiver tudo bem, faça a mesma coisa. Empenhe, vigor, esforço, vontade, se una em amor ao Senhor. Porque as duas coisas podem nos fazer desistir. Dar tudo errado e dar tudo certo. Porque esse reino está para além de dar tudo errado e dar tudo certo. Então, para terminar, eu vou reforçar o meu convite. É fazer de novo. Melhor, com mais vigor, com mais esforço. Porque quando a gente compra um carro novo, é muito fácil a gente se empolgar com aquele carro novo. Mas entrar no mesmo carro todos os dias e sentir que, caramba, eu amo o meu carro. Entrar na mesma casa por 20 anos e dizer, caramba, eu amo o meu carro. Eu estou aqui olhando para duas carinhas
de pessoas que têm permanecido, de pessoas que têm olhado para esse reino, para essa vida cristã, que muitas vezes não tem grandes novidades, é orar, jejuar e ler a Bíblia mesmo, mas com uma nova expectativa, com um novo vigor, e buscar no Senhor um novo amor por Ele, pelo reino dEle, pelas coisas dEle. E assim nós vamos poder frutificar. Eu me acho muito corajosa de estar aqui falando essas coisas, porque, como eu disse, eu ainda não estou aqui para mostrar os frutos. Mas essa verdade é maior do que eu. Eu não estou aqui necessariamente preocupada com que frutos eu vou ter, em como o meu futuro vai ser. Eu já me preocupei muito, eu já chorei muito por isso. Eu já me desesperei. Eu já acreditei que não tinha mais jeito. Mas a única coisa que me faz feliz hoje, que completa a minha vida, que dá sentido à minha vida, é permanecer. Porque eu sei que eu estou no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. E ponto. O resto eu não sei. O fruto é dele, o reino é dele, a vinha é dele. Então, que hoje, nesse nosso momento de ceia, que nós possamos fazer isso, buscar nele, amá-lo mais, desejá-lo mais e nos ligar a ele de forma vital, nada menos que isso. Porque ainda que essa não seja a verdade, é isso que nós vamos buscar. Assim como Paulo disse, eu não julgo ter alcançado, de forma alguma. O meu compromisso é permanecer, é prosseguir. Amém. Não há outro como soberano e fiel. Não há outro e na sua terra e céus és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus. Jesus, és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Não há amor soberano e fiel. Não há e na sua terra e céus és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu
ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. És Jesus. Senhor, sabemos que nós só entenderemos a grandiosidade dessa palavra, do Senhor ser vital para nós, quando nós entendermos que Tu és tudo que nós temos. Ajuda-nos, Deus, a perceber que o Senhor é mais importante para nós do que o ar que nós respiramos, do que o alimento que nós comemos, porque essas coisas um dia cessarão, mas o Senhor é eterno e a nossa comunhão contigo é eterna também, Pai. Ajuda-nos a termos essa intimidade. Ajuda-nos, Senhor, a produzirmos os frutos para a eternidade, Deus. Frutos que estão no Teu coração, na Tua vinha, Senhor. A vinha que pertence a Ti, ó Deus. Ajuda-nos a entendermos isso. Dá-nos corações ensináveis, Deus. Dá-nos corações quebrantados, meu Deus. Em nome de Jesus, que é o alfa, o ômega, tudo para nós, Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ao Senhor da igreja, ao Senhor da vinha, a videira verdadeira em quem fomos enxertados. E que hoje o Espírito Santo claramente brada, sopra na igreja e pergunta: filho meu, o teu coração realmente é meu? A Bíblia não é uma coletânea de histórias desconexas. E desde a Páscoa nós prefiguramos o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde a retirada daquele povo que Deus separou para si, retirando da escravidão no Egito, para partir para a liberdade, ainda que no deserto, foi prefigurado um cordeiro, o sacrifício de um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, cujo sangue seria aspergido nos umbrais das portas para livrar aquela casa do anjo da morte. Aquela carne seria comida totalmente, os lombos cingidos, os pés calçados, o cajado na mão, corre, cai para dentro da luta, da caminhada. E já estabelecido lá no deserto, na caminhada, o profeta, o sacerdote, escolhido, chamado por Deus, sobe o monte, recebe do Senhor as orientações para um protótipo do que seria a obra redentora do filho, do dono da vinha. Por quê? Aquele ali seria surrado, aquele enviado, de tantas maneiras, como depois os profetas foram surrados, até que Deus mandou o seu próprio filho e fez a obra redentora ter um outro significado. Antes de ler o texto bíblico, eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui que vocês vejam. Esse quadradinho aqui eu consegui numa ilustração da Bíblia, o que era o tabernáculo. Começava aqui com a porta. Jesus disse: eu sou a porta.
E a caminhada para se chegar no Santo dos Santos, na presença de Deus na nossa vida, passa pelo sacrifício. Como João Batista anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O lavatório depois do sacrifício, a água da vida que Jesus faz brotar do nosso interior. A sua palavra, a nossa entrega a Ele, que é aquele que pode, o único que pode perdoar pecados e purificar o nosso coração para adentrarmos o santo lugar da sua presença, do candelabro, da luz do mundo, da mesa, dos pães da propiciação, Ele, o pão da vida, a presença viva de Deus na nossa vida que nos alimenta, o pão que desceu do céu. E chega aqui no altar da adoração e só Ele nos faz adentrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. O escritor aos Hebreus deixa isso tão claro, e antes de nós cerrarmos, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 19. Aí onde você está, prepare os elementos, o suco, o fruto da vide e o pão, o sangue e o pão, o sangue do Cordeiro e o pão da presença. Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 19, Hebreus capítulo 9, versículo 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, e dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Levítico 17, 11. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém foi lá no céu, aleluia. Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas e muitas vezes, como era antes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, como tantos enviados haviam. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar. Não é deixar pecadinho de estimação, não é passar pano, não é viver com um pecado acobertado enquanto se consegue mostrar para fora outras virtudes. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Maranata, ora vem Senhor Jesus, bebamos o sangue do Cordeiro, comamos o pão da presença, em celebração àquele que nos resgatou, que nos enxertou nele mesmo a videira verdadeira, para que verdadeiramente permaneçamos, nos empenhando em viver esse reino como o Senhor falou hoje conosco. Que seja assim. Comam e bebam em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tua presença.
por teu Espírito Santo, Emanuel, Deus conosco todos os dias, nos fazendo lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou. E no memorial, Senhor, nós agora vamos participar da tua mesa, relembrando o teu sacrifício na rude cruz, comendo a tua carne, pão vivo que desceste do céu, e celebrando a tua vitória, porque o túmulo está vazio, o Senhor ressuscitou, e contigo nós temos vida, vida plena, aleluia. Tomai, pois, comei, tomai, pois, e bebei. Este é o sangue e é o corpo de Cristo que foi partido por nós, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Que seja assim, com responsabilidade, com permanecer, que possamos participar da mesa que o Senhor nos prepara essa manhã e que o Espírito Santo, Deus conosco, nos fortaleça, nos faça produzir frutos de arrependimento enquanto participamos da mesa. E que o perdão que só Jesus pode dar, porque Ele conquistou isso para nós, essa redenção, possa nos libertar nessa manhã, lavar e purificar o nosso coração e nos revestir de força para não desistir, ao contrário, permanecer. Comamos e bebamos para a glória do Senhor da vinha, em nome de Jesus. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar,
buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, em tua presença, ó Deus. Senhor, muito obrigada pelo teu amor que nós devemos nos inspirar nele dia após dia e persegui-lo, embora nós nunca alcancemos, essa deve ser a nossa meta. E muito obrigada por nos mostrar com o teu jeito, mais uma vez nessa manhã chuvosa, que tu nos amas, que tu nos ama, que tu estás conosco. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigada, Pai, por tudo que tu tens feito por nós. Tudo aquilo que nós percebemos e tudo aquilo que nós nem percebemos, Senhor. Muito obrigada. Sê conosco, ajuda-nos a ser testemunha, ajuda-nos a colocar em atitude este amor falho, mas este amor que a gente quer que seja, Senhor, tal qual o que tu tens por nós. Pela tua misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Te agradecemos mais uma vez. Amém.